Olá a todos, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema interessante, eu não tenho script, eu vou falar assim espontaneamente. À medida que surgirem os argumentos na minha cabeça, eu vou expressando esses argumentos e eu espero que vocês gostem. Devem os cristãos celebrar ou comemorar o Natal? Agora está chegando a época do Natal e esse é um assunto que sempre surge, seja num local de trabalho, seja na escola ou seja onde for. As pessoas se questionam por que as testemunhas de Jeová não comemoram o Natal. Em primeiro lugar, é importante a gente deixar claro que a Bíblia não manda os cristãos celebrarem o Natal. Então, esses dias eu ouvi uma pessoa dizer que uma razão para não ser testemunha de Jeová é o fato das testemunhas de Jeová não celebrarem o Natal. Mas será que isso é uma razão para não ser testemunha de Jeová? É claro que não, a Bíblia não manda celebrar o Natal. As testemunhas de Jeová não celebram algo que a Bíblia não manda celebrar. Então, por mais que você não veja problema em celebrar o Natal, você que não é testemunha de Jeová, você pelo menos tem que respeitar o direito das testemunhas de Jeová não celebrarem o Natal. Se você quiser acreditar que as testemunhas de Jeová são uma seita, que são destrutivas, que são uma religião falsa, é um direito seu. Mas você não pode argumentar logicamente que as testemunhas de Jeová estão erradas por não celebrarem o Natal. Por quê? Porque a Bíblia não manda celebrar o Natal. As testemunhas de Jeová não podem estar erradas porque elas não fazem algo que a Bíblia não manda fazer. Então, só para concluir meu raciocínio, você que não é testemunha de Jeová, se você acha que você pode comemorar Natal, que não é errado, que não tem problema comemorar o Natal, essa é uma questão sua, é a sua opinião, eu não vou te obrigar a pensar diferente. Mas você tem que respeitar a opinião das testemunhas de Jeová quando decidem não celebrar algo que a Bíblia não manda celebrar. Em outras palavras, você pode pensar que o pensamento das testemunhas de Jeová sobre o Natal é desnecessário, mas não pode pensar que é pecaminoso. Pois bem, qualquer pessoa sensata vai concordar com isso que eu falei. Portanto, agora vamos passar para outro ponto. Será que é errado celebrar um Natal para um cristão? Bem, eu não vou entrar aqui nos pormenores do Natal porque é uma coisa de conhecimento geral. As pessoas que acompanham esse canal já sabem basicamente da história do Natal. O Natal é uma celebração totalmente pagã, ele foi cristianizado, na tentativa de converter pagãos ao cristianismo. Toda essa história as pessoas sabem, pelo menos as pessoas que assistem esse canal já sabem. Então o ponto é que ninguém debate se o Natal é pagão ou não é. Todo mundo sabe que é. O debate não gira em torno mais da origem, se é pagão ou se não é. Isso já é estabelecido. Mesmo as pessoas que comemoram o Natal já sabem disso. O ponto de discórdia, de debate e de dúvida gira em torno de outra questão. Será que isso significa que nós não devemos comemorar o Natal? As testemunhas de Jeová dirão, sim, isso significa, toda essa história, todo esse conjunto de argumentos em volta do Natal, significa que nós não devemos comemorar o Natal. Pessoas de outras religiões dirão, não, mas não é bem assim, por causa disso, por causa daquilo. O nome dos meses em português, janeiro, por exemplo, tem a ver com paganismo, tem origem pagã também, a gente ainda assim usa, ninguém vê problema. A aliança tem origem pagã e ninguém vê problema em usá-la. Se bem que esse ponto é debatível também, ninguém sabe exatamente a origem da aliança, tá? É bom deixar claro isso. Em alguns povos ela tem significado pagão, em outros povos ela não tem. Então ninguém sabe exatamente a origem, não existe uma origem única da aliança. Ah, mas o véu de noiva também tem origem pagã, talvez alguns digam. O que também não é muito verdade, porque na Bíblia as noivas se vestiam de forma culturalmente adequada para a ocasião também. Mas enfim, os argumentos giram em torno disso, Eles tentam justificar uma coisa enorme com coisinhas mínimas. Eu chamo isso da falácia do maconheiro cristão. Qual que é a falácia do maconheiro cristão? Desculpa o termo assim, a expressão não é o propósito usar termos baixos aqui, mas é um caso real que eu gosto de ilustrar. Tinha uma história de uma pessoa que era estudante, estava se tornando testemunha de Jeová, mas ele fumava maconha. E ele não podia parar de fumar maconha, não queria parar de fumar maconha. E aí o irmão argumentou com ele, tarará e tarará, e o argumento que ele usava é o seguinte: Jesus fez vinho, o vinho tem álcool, álcool é uma droga, pode ser usado com moderação, logo a maconha, embora seja uma droga, também pode ser usada com moderação. Então aqui a gente vê que a maconha afetou a capacidade de raciocínio da pessoa, É óbvio que existe uma gritante diferença entre beber álcool moderadamente e fumar maconha. Se a pessoa não consegue perceber a diferença gritante de desproporção entre os dois conceitos, não é um argumento que vai solucionar o problema. Então, da mesma forma, quando a pessoa argumenta a aliança é usada normalmente na nossa cultura, o véu de noiva é usado normalmente na nossa cultura, essas coisas têm origem pagã, se bem que isso é questionável. Eu não estou garantindo isso. Isso é questionável. Mas as pessoas dizem, mas isso tem origem pagã. Logo, embora o Natal tenha origem pagã, nós podemos comemorá-lo. Se a pessoa não consegue perceber a diferença entre usar uma aliança e celebrar uma festa pagã, essa pessoa tem problemas mais sérios
que não serão resolvidos por meio da argumentação. Bem, uma coisa que você precisa saber é que a posição das Testemunhas de Jeová a respeito do Natal não é de origem das Testemunhas de Jeová. Vários cristãos, através dos séculos, pensaram o que as Testemunhas de Jeová pensam hoje. Veja o que diz, por exemplo, a Enciclopédia Britânica. Em 1644, os puritanos proibiram qualquer festa ou ofícios religiosos, à base de que o Natal era uma festividade pagã, e ordenaram que fosse guardado como jejum. Carlos II reestabeleceu a festa, mas os escoceses aderiram ao conceito puritano. O assim chamado Santo Agostinho, de 354 a 430 da Era Comum, até mesmo aconselhou os crentes a não celebrar o 25 de dezembro, assim como os pagãos faziam em honra ao sol. The Christian Book of Why diz que, abre aspas, os primeiros cristãos se recusaram a escolher uma data que indicasse o nascimento de Jesus, fecha aspas, pois queriam, abre aspas, se separar de todos os costumes pagãos, fecha aspas. Então, segundo diz o livro The Christian Book of Why, os primitivos cristãos não celebravam o Natal. As Testemunhas de Jeová imitam isso. Portanto, se você criticar a postura das Testemunhas de Jeová quanto ao Natal, você está criticando a postura dos primitivos cristãos. Eu quero deixar claro que eu não estou criticando quem celebra o Natal. Eu até acho muito legal e muito interessante a ideia de você trocar presentes com pessoas que você ama, de você estar junto da sua família, tudo isso é muito legal. Acho também muito nobre a ideia de você ter um dia específico para pensar na família, para pensar em Jesus Cristo, para pensar em Deus, para valorizar a união familiar acima das coisas materiais. Tudo isso é muito nobre. Eu não nego isso, eu acho isso até muito nobre, muito bonito. Mas quando se trata de um dia para pensar em Jesus Cristo, para meditar profundamente no que ele fez pela humanidade, Jesus determinou o dia da sua morte como tal dia, e não o dia do nascimento. Agora, se você quiser ter uma tradição familiar na qual você escolhe um dia lá para você celebrar com a sua família, até trocar presentes, isso é uma questão de cada família cristã. Eu não estou aqui para dizer que você está fazendo errado se você fizer isso, de forma alguma. Por exemplo, a Bíblia diz que os filhos de Jó, abre aspas, costumavam realizar um banquete, cada um em sua própria casa, no seu dia designado. Outra tradução possível é, na casa de cada um na sua vez, fecha aspas. Então a família de Jó tinha uma tradição, na qual, durante um tempo determinado, eles faziam banquetes nas suas casas. Era uma tradição familiar, talvez para celebrar a colheita, ou seja o que for. Isso não tem nada de errado, cabe a cada família decidir isso. Mas quando a gente trata da questão se é errado ou não celebrar o Natal, por Natal eu me refiro a celebrar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, junto com todos os apetrechos religiosos que estão presentes na ocasião. A Bíblia diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, pois que afinidade a justiça tem com o que é contra a lei? Ou o que a luz tem em comum com a escuridão? Além disso, que harmonia há entre Cristo e Belial? Aqui Belial é uma referência ao diabo. O que o crente tem em comum com o descrente? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Então, assim, conforme eu falei, eu respeito a crença das pessoas. Mas quando eu vejo esse texto e eu analiso o que é o Natal e o que foi feito no cristianismo por causa do Natal, eu não tenho como dizer que não tem problema celebrar o Natal. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Vamos ler com atenção. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou o que o crente tem em comum com o descrente? Gente, o que é o Natal? Basicamente é a adoração do Deus Sol, do paganismo, onde as pessoas tiraram o sol e colocaram a figura do menino Jesus. Então, quando você comemora o Natal, até onde eu entendo, você está ferindo o princípio de que o crente não tem nada em comum na crença com o descrente. Você está tentando harmonizar Cristo e Belial, porque o Natal é justamente isso. Ele é a cristianização de uma festividade pagã a fim de atrair pagãos ao cristianismo. Ou seja, você está harmonizando Cristo com os ídolos, o crente com o descrente, o templo de Deus e o templo dos ídolos. Até onde eu consigo perceber e até onde a minha honestidade intelectual me diz, isso cria um acordo entre o templo de Deus e o templo dos ídolos, indo de encontro àquilo que o apóstolo Paulo, sob inspiração, falou. Bom, mas é nesse momento que as pessoas me dizem assim, vocês estão exagerando, essa interpretação é exclusiva das Testemunhas de Jeová, ninguém mais entende o Natal dessa maneira. Pode até ser verdade, ninguém entende esse texto dessa maneira quando aplicado ao Natal,
Mas quando aplicado a qualquer outra coisa que os evangélicos não comemoram ou não acham certo, pelo menos os evangélicos mais tradicionais, aí o pastor evangélico tem um surto de lucidez e começa a imitar todos os argumentos que as testemunhas de Jeová usam com respeito ao Natal. Você realmente acha que há uns 1700 anos atrás, ou aproximadamente isso, o pessoal que entrava nos templos pagãos, que pegou uma festividade pagã para transformá-la em cristã, substituindo a adoração do Deus Sol por Jesus Cristo, você realmente acha que há 1700 anos atrás isso não tinha nenhum problema? E se tinha problema, você acha que deixou de ter hoje? Você realmente acha que misturar cristianismo com paganismo não tem nenhum problema? Vejam que um pastor evangélico muito famoso disse sobre esse tema. O que seria mercadejar a palavra de Deus? Por exemplo, colocando água no leite e vendendo pelo preço de 1 litro de leite, né? Mas tem água no meio. Então dilui, mistura o evangelho com coisa humana. Psicologia, autoajuda, tem até um tal de coaching também. Tem um monte de coisa. Começa a botar coisa dentro do evangelho. Entende? Não é mais puro, não está mais na sua pureza. Para que fazer isso? Para tornar mais palatável. Na tentação de ganhar mais adeptos, a tentação de encher igreja, pessoas mercadejam o evangelho. Mas o bom senso ensina que nem todo método é bom e que a gente precisa ter alguma prudência e sabedoria na hora de escolher métodos. Vocês me permitem um exemplo? É feio o exemplo, mas eu não conto coisa melhor. Imagina que um dia você vai lá na minha casa, eu lhe convido para jantar, e aí eu sirvo sopa no pinico. Pastor, o que é isso, pastor? Não, meu irmão, tá limpinho. Lavei, desinfetei. Tu tá limpo. Você pode tomar a sopa com tranquilidade. Eu sei, pastor, mas é um pinico. Qual é o problema? A associação. Então me perdoe, mas eu tô aplaudindo esse pastor aqui em silêncio, porque o exemplo que ele deu foi espetacular. Eu não tô sendo sarcástico, não, e realmente espetacular. O exemplo do pinico, gente, foi muito bom. Você chega na minha casa, vou servir sopa para você, sirvo a sopa no pinico. Digo pra você, olha, eu já fiz uns troços nesse pinico aí, mas não te preocupa que tá tranquilo, tá? Eu limpei, desinfetei, tinha feito uns negócios meio estranhos nesse pinico aí, mas tá tranquilo, agora pode beber, não tem problema nenhum, tá limpo. Gente, você bebe essa sopa? Não dá, cara. Não dá por quê? Pela associação que você faz na mente. Então, quando você associa Jesus Cristo com o paganismo por meio do Natal, gente, não dá para celebrar o Natal. Em resposta, eu já vi as pessoas usarem o seguinte argumento. Primeira carta aos Coríntios 10:31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam todas as coisas para a glória de Deus. Então, diante desse texto, talvez alguém argumente. O Natal é celebrado para a glória de Jesus e para a glória de Deus. Logo, celebrá-lo não é inapropriado para os cristãos. Pois bem, esse argumento é falacioso. Na minha série sobre falácias, eu descrevi a falácia da extrapolação. Basicamente, a pessoa está pegando a expressão façam qualquer outra coisa para a glória de Deus, ou façam todas as coisas para a glória de Deus, e essa pessoa está extrapolando. É óbvio que adorar um ídolo para a glória de Deus está fora de cogitação, está fora da gama de possibilidades da expressão façam qualquer outra coisa para a glória de Deus, ou façam todas as coisas para a glória de Deus. Eu não posso adorar um ídolo ou participar de uma cerimônia idólatra para a glória de Deus. Isso está errado. Eu vou pegar um ídolo, transformá-lo em Jesus Cristo e vou adorá-lo para a glória de Deus. Isso está errado. Isso é idolatria. Não interessa se você faz isso na sua mente para a glória de Deus. Esse todas as coisas para a glória de Deus tem limite. Então, até onde eu consigo perceber, a passagem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, do 14 em diante, deixa bem claro que, se analisarmos o Natal diante dessa perspectiva, a pessoa sincera vai ter que concordar que o Natal é inapropriado para os cristãos. E uma prova disso é que os primitivos cristãos não celebravam o Natal justamente por esta causa. Bem, então agora nós vamos passar para um ponto bem curioso nesse vídeo. Eu vou colocar aqui recortes de alguns vídeos de pastores evangélicos, da Igreja Adventista, onde eles vão argumentar, e você vai entender que os pastores evangélicos, ou muitos deles pelo menos, concordam com as testemunhas de Jeová. Uma das regras desse canal é que a gente não cita nomes, e eu tento evitar ao máximo mostrar rostos.
Portanto, nos vídeos a seguir, as imagens estarão distorcidas e as vozes dos narradores também estarão distorcidas, protegendo assim totalmente a identidade daqueles que falam. O que vocês verão a seguir são dizeres de um pastor presbiteriano muito famoso. Eu creio que a palavra de Deus ensina que os cristãos, eles podem fazer todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: todas as coisas são lícitas. Mas em seguida ele acrescenta: mas nem todas convêm. Existe a questão da conveniência. Então, a celebração ou a participação de crianças numa festa tem o inconveniente de associar ou de dar a impressão de que, para o cristão, prática oculta é alguma coisa simplesmente cultural e que não tem nenhum problema nós consumirmos ou mesmo participarmos. Mas existe a questão da conveniência e do testemunho. Nós precisamos ter cuidado ao nos aproximarmos da cultura, porque a cultura contém elementos contrários à palavra de Deus. E não é o fato de ser uma expressão cultural de que vai eliminar essa contaminação pecaminosa de elementos que estão presentes na nossa sociedade. Então, a rigor, eu diria que os pais que têm filhos em escola, eles poderiam conversar com a diretoria da escola, explicar que eles têm convicções cristãs e que, da perspectiva do cristianismo, essas coisas, mas a associação não é conveniente para os cristãos. Veja o que disse agora um pastor evangélico, também muito conhecido no mundo apologético. Muitas pessoas, elas não se importam sobre a origem das coisas, mas você que é cristão, você deve se importar sim, tá? Da onde que vem, qual a origem do que nós estamos comemorando em nossa cultura. Só uma pausa. Agora ele faz uma explicação sobre a origem da festividade. Então ele comenta o seguinte: esse povo era um povo pagão que adoravam vários deuses. Então qual foi a ordem do Papa? Olha, os templos pagãos não devem ser destruídos, eles devem ser transformados em igrejas. E os altares e as imagens desses pagãos devem ser derribadas e em seu lugar colocada a imagem dos santos católicos. As festividades pagãs que eles comemoram devem ser substituídas pelas festividades da igreja. Muito bem, como você percebe, tá, isso não dá muito certo, esse tipo de evangelismo. Eles estavam, na verdade, cristianizando uma festa pagã. O que acontecia nessa época? O dia ficava pequeno, diminuía, né, e as noites se incumpridavam, as trevas prevaleciam, né, e era toda propício para as superstições que esses povos aí tinham a respeito desse dia. O paganismo está voltando para a nossa sociedade. Então nós devemos tomar cuidado com isso, né? É uma sociedade paganizada, meu amigo. Estamos no meio de um povo pagão que muitas vezes tem um rótulo de cristão, mas na verdade as suas práticas e a sua mentalidade, a sua religião é voltada exclusivamente para o ocultismo e para o paganismo. Agora a pergunta mais importante: um crente, ele pode participar? Eu acredito que não. Pois bem, agora por último vejamos os comentários de um pastor adventista sobre esse tema. Quando manifestações culturais contradizem princípios bíblicos, aí a coisa já muda de figura. Aí o cristão não deve participar. Efésios capítulo 5, verso 8 diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O conselho bíblico é que nós andemos, vivamos como filhos da luz. Será que um filho da luz utilizar-se-ia de uma manifestação cultural que expressa a crença, por exemplo, em imortalidade da alma? Mesmo que pareça algo inocente, o cristão, diz a Bíblia, ele deve andar como um filho da luz. Ele deve, no tipo de festa que participa, no tipo de celebração, no tipo de manifestação cultural, ele tem que exaltar os princípios da palavra de Deus. Se a essência, a origem dessa festa, tem a ver com a crença na imortalidade da alma, com certeza nós não podemos partilhar disso, porque de acordo com as Escrituras, a origem do negócio, o princípio por trás, como está envolvido nesse tipo de coisa, o cristão realmente deveria evitar participar disso. É isso aí, mas você deve estar se perguntando, mas que história é essa de pastor protestante, presbiteriano, evangélico, adventista estar argumentando contra o Natal? Até onde eu sei, toda essa galera celebra Natal e argumenta contra quem argumenta dessa forma. Porque quem argumenta dessa forma são as testemunhas de Jeová, até onde eu sei.
Pois bem, eu não sei se você notou um detalhe, mas você percebeu que em nenhum momento desses vídeos que eu coloquei aqui, os pastores mencionaram a palavra Natal? Em nenhum momento eles falaram Natal. Você sabe por quê? Porque eles não estavam falando do Natal. Eles estavam argumentando contra o Halloween. Só que tem um detalhe. Os argumentos que eles usaram na tentativa de provar que é errado o crente celebrar Halloween são os mesmos argumentos que as testemunhas de Jeová usam para dizer que é errado o cristão celebrar o Natal. Os mesmos. Só que quando uma testemunha de Jeová usa os argumentos que eles usaram para tentar provar que o cristão não deve celebrar Natal, eles mesmos vêm contra as testemunhas de Jeová dizendo: ah, mas não é bem assim. Por quê? Porque a aliança também tem origem no paganismo, dizem eles. Porque vestido de noiva também tem origem no paganismo, dizem eles. Porque os nomes dos meses do ano também têm origem no paganismo. E a gente usa isso normalmente. É isso que eles dizem. Engraçado. E se eu dissesse isso para refutá-los na questão do Halloween, tentando provar que o cristão pode celebrar Halloween? Assim como eles respondem às testemunhas de Jeová dessa forma quando nós argumentamos a respeito do Natal. Então veja só, as testemunhas de Jeová pensam que o cristão deve ter equilíbrio, santidade e coerência. Então vou tratar um pouquinho desses 3 pontos. Quanto ao equilíbrio, o cristão tem que se cuidar para não ser exagerado. A gente sempre vai ter cuidado quanto à origem das coisas, mas a gente também não pode ser extremista. Por exemplo, não posso usar gravata porque gravata quem usava era não sei quem, pagão, seja lá o que for. Então tem que ter cuidado para não chegar a esse extremo. O vestido de noiva branco tem uma origem pagã, tá? Não, isso é muito extremo, não vamos chegar a esse extremo. Vestido de noiva é uma questão cultural. Aliança de casamento é uma questão cultural. Na nossa cultura não significa que você é religioso, mas significa que você é casado. Se a pessoa não consegue entender isso, ela tem problemas que a minha argumentação não será capaz de resolver. Mas também o cristão deve ser santo, tem que ter santidade. Então nós vamos evitar celebrações e festividades que têm origem pagã. Principalmente aquelas que foram cristianizadas. Porque daí nós temos, além de uma origem pagã para a festividade, existe também a adulteração do cristianismo. E esse é um agravante. Então o cristão vai ter que ser santo, evitando crenças e festividades pagãs. E por último vem a coerência. O cristão tem que ser coerente com a sua crença. Então, se eu não posso celebrar Halloween porque tem origem pagã e tem significados pagãos, então eu não vou poder celebrar Natal, eu não vou poder celebrar aniversário e nenhuma outra celebração de origem pagã, porque todas elas são celebrações e todas elas têm origem pagã. Então eu tenho que ser coerente com a minha crença. As testemunhas de Jeová são coerentes com a crença delas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e fique em paz.